Inicialmente, cumprimento os vereadores Jean Coraúci, vereador Paulo Modas. Sei que o vereador Marmita está presente ao parlamento, deve estar a caminho da composição dessa mesa. Nós estamos reunidos para mais essa sessão extraordinária da CPI, da eutanásia. Perguntaria aos vereadores Jean e Paulo Modas se desejam fazer uso da palavra. Podemos continuar. Muito bem, a reunião essa sessão inicialmente convocada para segunda-feira, alteramos em um dia a convocação do senhor Ricardo de Almeida Souza, para que nós pudéssemos ouvi-lo. Ele já tinha uma viagem marcada, não poderia atender à convocação da CPI ontem, e foi com bons olhos que vimos o diálogo, no entendimento com a comissão, sem em nenhum momento tergiversar ou fugir à responsabilidade da convocação, mas de maneira responsável, afirmando a impossibilidade de estar aqui ontem em virtude de viagem previamente agendada. Então pedimos a confirmação. O senhor Ricardo se encontra presente? Boa tarde, senhor Ricardo. Então o senhor já poderia tomar assento à mesa para os depoimentos. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. É pertinente esclarecê-lo que trata-se de uma convocação. Perfeito. Que estamos construindo esse inquérito parlamentar. Não achamos necessário a convocação de força policial, mas é importante dizer ao senhor que o senhor comparece na condição de convocado e, portanto, na obrigação de dizer a verdade a esse presidente, a essa comissão. É evidente que constitucionalmente também lhe garantimos o direito de não produzir provas contra o senhor mesmo. É um direito constitucional, aqui é parlamento. Nós estamos aqui na construção desse inquérito. O senhor é proprietário da clínica veterinária Ricardo? Sim. A sede onde é? Mairinque. Sede em Mairinque. O senhor tem quantos funcionários trabalham nessa clínica hoje? Hoje eu tenho 98 funcionários registrados e 28 a 30 funcionários volantes, freelances, que são veterinários. Poderia repetir, por favor? 98 funcionários registrados e em torno de 30 funcionários veterinários volantes. E para a Prefeitura de Ribeirão Preto, há quanto tempo o senhor presta serviços? Presto serviço do primeiro contrato, 5 anos, depois venceu, não poderia ser mais renovado, e aí foi feita uma nova concorrência pública, na qual a empresa foi vencedora. E quando que ocorreu a última prorrogação? Ano passado. A data exata não me recordo, mas se não me engano, março ou abril vence o contrato. Foi em março deste ano. Certo. Mas então, posso trazer o contrato na íntegra se for necessário. Posso enviar o contrato na íntegra se vocês não o tiverem. O senhor faz ideia por que a Prefeitura vem dizendo que esse contrato é motivo de sigilo, ele é sigiloso, ele não pode vir a público? O senhor faz ideia por que a Prefeitura de Ribeirão Preto vem fazendo esse tipo de afirmação? Não faço ideia. A única coisa que ainda está faltosa para o meu lado, eu ganhei uma concorrência pública, quer dizer, pelo valor tinha que ser uma concorrência pública, e ao início da gestão do prefeito que aí está, fui chamado acho que era seu Toninho na época, no começo da administração, e de que ele assumiu a responsabilidade de pagar as dívidas da prefeita anterior que não havia me pago, 1 ano de trabalho sem pagar. Da prefeita ou da prefeitura, da administração anterior? Da administração da prefeita anterior. Ok. E que só pagaria mediante um acordo de uma redução do valor do contrato. Eu falei, olha,
precisamos ver o que não pode ser unilateral, tem que ser... Então, só para nós entendermos corretamente, na atual gestão, o senhor Toninho o chamou e disse que apenas renovaria o contrato mediante uma redução de valor. E pagaria o atrasado, 1 ano de contrato, mediante uma aprovação, uma redução de valores do contrato e obrigações. E o senhor aceitou essa condição? Então, primeiro eu aceitei para receber 1 ano de trabalho. Eu tinha 1 ano em aberto em notas fiscais, pagas impostos, pago funcionários, tudo em ordem. E aceitei uma redução de 25% para que ele me pagasse. E me pagou com 25% a menos. Os 25% o senhor deu de desconto no atrasado? No atrasado. E no aí, atrasado. no à frente, ficou de se fazer, além da redução da parte de valores, das obrigações também. O das obrigações até hoje eu não recebi. Dos valores já veio, foi diminuído, até hoje eu não recebi o das obrigações. Os 25% de desconto no atrasado o senhor teve que aplicar também no contrato que está Também vigindo? No contrato também vigente. E ele reduziria os escopos, os objetos de cumprimento do contrato? Eram poucas coisas, porque no caminhão, no contrato se pedia 3 funcionários no caminhão, 1 motorista e 2 ajudantes. E não se preveu uma pessoa que está cuidando da propriedade, não pode estar sozinha. Propriedade? Onde ficam os animais alojados. Onde é? No perímetro de Ribeirão Preto. É um espaço numa fazenda, onde ficam os animais alojados, que já foi vistoriado por todos os órgãos. No município de Ribeirão Preto? Não é no município de Ribeirão Preto. Onde fica? Dumont. Então, isso, o senhor está se lembrando, é uma das coisas que houve redução no contrato. O contrato tinha algumas cláusulas, alguns objetos. Isso. E ficou de o senhor deu 25% de desconto e também disse, com esse preço a menos, eu preciso prestar menos serviço. Menos obrigações a nível de funcionários. E quais foram as obrigações a menos? O que não foi feito no papel e que não foi cobrado em momento algum, estava na transição da dona Estefânia Dallas para a doutora Carolina Vilela. Foi no momento de transição. Eu sinceramente acho que ainda era a Estefânia que estava saindo e a Carolina chegando. Eu não sei exatidão quem estava, se já era a doutora Carolina que estava junto na sala lá, mas eu praticamente era a doutora Carolina que estava junto nessa redução e nesse acordo que ficou de ser selado e que foi selado. Tá, e a redução desses objetos, o senhor recebeu uma cópia desse contrato? Eu recebi só com a redução de valores. Não com a redução de objeto? Não. Isso eles nunca? Nunca mandou. E essa redução de valores, então o senhor nunca assinou essa repactuação? Eu assinei só o contrato com uma diminuição do valor, só, que ficou de se mandar a segunda fase, que era a redução da obrigação desse motorista do terceiro. O caminhão anda com dois funcionários no ato da resgate, quer dizer, e foi o que foi diminuído. Tinha uma questão também que não foi realizada nesse tempo, foi... Vereador Marmita, por favor. Durante a gestão inteira do primeiro mandato, do primeiro contrato, nós fizemos todos os exames de anemia infecciosa e não foi comprovado nenhum caso de anemia infecciosa na cidade de Ribeirão Preto entre todos os animais capturados durante 5 anos. Então, essa também foi uma das reduções que foi parada de ser feito aquele exame de anemia infecciosa, que é anemia infecciosa equina. Como o animal é capturado aqui e não tem um trânsito fora do estado, nada disso, ele fica alojado aqui, foi uma das coisas que também foi cortada, que foi reduzida. É um valor muito ínfimo, R$25 custa o exame, mas foi uma das coisas que foi pactuada, que não foi feita, que estaria em contrato, entendeu? O exame de anemia infecciosa equina. A prefeitura pediu para tirar isso do contrato? Isso não ficou acordado o que se diminuiria, porque ficou tudo a sentar, a resolver. Naquele primeiro momento foi assim, a redução para continuar. Vamos sentar e definir o que vai ser. E nunca teve essa reunião. Ou seja, o senhor reduziu o preço e continuou com as mesmas obrigações? Hoje, se o senhor me perguntar, o senhor cumpre o contrato 100%? No contrato, teria que ter 3 funcionários, tem 2, devido a
esse ocorrido, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, fora isso não tem mais nada, e do exame mais nada que foi reduzido. A alimentação não foi, o pátio, o manejo, o veterinário, nada disso foi reduzido. Senhor, desculpa, o senhor poderia deixar mais clara a questão do exame? A prefeitura abriu mão de ter esse exame? Não foi pactuado nada com a prefeitura, o que se diminuiria. E de onde surgiu o assunto do exame? Isso foi pela não cobrança, vamos dizer assim, pela não efetivação não conclusão desse, o que diminuiria, ficou-se a resolver e a sentar-se com a nova coordenadoria que estaria mudando da Estefânia Dallas para a doutora Carolina Vilela. E foi o senhor que tomou a decisão de não proceder mais a esse tipo de exame, porque não havia encontrado, diagnosticado anemia infecto-contagiosa? Na realidade, foi uma falha realmente da empresa, quer dizer, porque não vi que nesse novo licitação teria o exame, entendeu? Isso foi uma falha realmente. Quer dizer, é uma coisa muito pequena, a gente atua em mais de 18 cidades no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e Paraná, e não seria por causa de R$25 que a gente pararia de cumprir o contrato a fio. Entendo. Vereador Jean, gostaria de... Já? Ah, tá. Não, mas pode perguntar. Vamos em frente. O contrato prevê eutanásia de animais quando necessário? Sim. O valor que o senhor recebe mensalmente do contrato da prefeitura, qual que é? Hoje, 24.600 e pouquinho. Posso pegar aqui, eu tenho marcado. Por favor. A prefeitura faz o pagamento em dia? Não. Liguei hoje lá e não tem previsão de pagamento da nota do mês passado. Mas o atraso é nos níveis da administração anterior ou não? Não. Hoje, pelo que o senhor está dizendo, é um mês. É um mês e pouco no máximo. R$24.960. Era 31 mil e pouco o contrato anterior. Em depoimento à CPI, nessa CPI na semana passada, a senhora Carolina Vilela, responsável pela coordenadoria, afirmou que os serviços previstos no contrato entre a Clínica Veterinária Ricardo e a Prefeitura de Ribeirão Preto estão sendo descumpridos. Segundo ela, exames, carteira de vacinação e emissão de laudos, eu abri aspas, tá? Segundo ela, abre aspas, exames, carteira de vacinação e emissão de laudos não estão sendo feitos. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo. Esses serviços estão previstos em contrato? Estão. Como que o senhor, em algum momento, o senhor recebeu alguma advertência por escrito da prefeitura por estar descumprindo cláusula contratual? Nenhum momento. Inclusive, em conversa com a doutora Carolina, antes dela vir depor aqui, foi uma reunião muito estressante, foi a primeira vez que eu a vi tão alterada, de falando que estava descumprindo. Eu falei, mas Carolina, você estava presente, não estava, quando foi acordado? Quer dizer, é uma coisa tão ínfima e tão pequena que ficou faltando o termo da minha parte. A parte da prefeitura foi laudado lá. Foi feito, foi abaixado o valor, foi uma concorrência pública, não foi uma carta convite, não foi uma compra direta, não foi nada disso, foi uma licitação, uma concorrência pública. Então, quer dizer, e foi abaixado o valor, quer dizer, só de um lado. E isso foi a 2015 que foi esse contrato. Nós estamos no 3º ano. Abaixar sem correção há 3 anos, quer dizer, só que hoje eu estou aberto, estou sem uma retaguarda pelo fato de que foi feito só um lado, só a redução. O outro papel que me tirava as obrigações, ninguém me deu. Em algum momento o senhor cobrou isso por escrito da atual administração? Não cobrei. Apenas um parêntese, os veículos que se encontram presentes o Sistema Brasileiro de Televisão e o Sistema TAT, o SBT, CBN. Então, agradecer a presença do SBT e da CBN e de todos os veículos que acompanham os trabalhos dessa CPI, também aqui pela TV Câmara. A Carolina... Pronto, desculpa. Existe algum relatório mensal que o senhor presta contas dos serviços realizados
à coordenadoria? Todos os meses. Todos os meses. O que consta nesse relatório? Nesses relatórios? As ocorrências, os chamados e não capturados animais, os animais capturados, o número do microchip implantado, o relatório deles, qual animal capturado, com o número de fotografia num site disponível 24 horas no ar. Todos os meses foi enviado isso, há mais de 6, 7 anos que eu envio todos os meses. E esse relatório, ele é solicitado pela administração? Isso consta em contrato a obrigação de o senhor elaborar esse relatório, ou é uma iniciativa da clínica? É uma iniciativa porque todas as prefeituras a gente faz para ficar bem claro, e isso está no site, na clinicaveterinariaricardo.com.br. É só entrar, ver o município que é, como a gente atende vários municípios, você entra, vê qual é seu animal, vai no órgão competente, tipo aqui, vai no Departamento de Bem-Estar Animal, se paga a guia, e aí é gerada uma guia de liberação, na qual avisa o nosso 0800 e aí é liberado o animal. Este é o relatório que vai ser entregue amanhã para a doutora Carolina, referente ao mês de agosto. Então é mais um avanço que a CPI promove. A administração municipal receberá a ata dessa comissão, mas fica já claro, a prefeitura deveria exigir em contrato esse relatório com índice, com indicadores de desempenho por parte do contratado. Então o senhor toma a iniciativa de fazer, mas erra a prefeitura de Ribeirão Preto, notadamente quando repactua um contrato, como fez em janeiro de 2017, sem exigir em contrato um relatório mensal com os serviços prestados. Isso deveria estar consignado em contrato. Eu pediria Pois não. Eu posso disponibilizar o contrato e aí sim afirmar com certeza se esta prefeitura pede ou não o contrato. Como é de praxe do nosso pessoal de escritório, e fazemos para todas as prefeituras, e são prefeituras grandes, nós somos responsáveis por Campinas, Sorocaba, Santana de Parnaíba, Montemor e várias outras cidades, quer dizer, então virou praxe e realmente para estar respondendo e saber, através de identificação eletrônica, que todos os animais são microchipados. Muito obrigado, senhor Ricardo. A Carolina Vilela ou funcionários da coordenadoria fiscalizam o serviço realizado pela sua clínica? Eles foram várias vezes e tem laudos da propriedade, se atende o requisito que pede, especifica metragem, quantidade de água, alimentação e tudo mais. Isso elas foram já, mas a Carolina foi umas 2, 3 vezes na propriedade já. Mas acompanhar uma captura de animal nunca foram? Olha, eu preciso ver com o meu funcionário, mas eu acredito que não é corriqueiro. Tá certo. Quantos médicos veterinários a Clínica Ricardo dispõe para atender esse contrato com a prefeitura? De Sertãozinho? Não, de Ribeirão Preto. Perdão, de Ribeirão Preto, nós temos uma médica veterinária. Uma médica veterinária. O senhor é médico veterinário? Sou médico veterinário. Veterinário. O senhor conhece o senhor Gilson Aparecido Alves de Campos? Sim, é meu funcionário. Para qual função ele foi contratado? Ele para motorista e responsável pela manutenção dos animais na propriedade. Ele é motorista e responsável pela manutenção dos animais, pelos cuidados com os animais na propriedade. Isso. Ele possui diploma de médico veterinário? Não, senhor. Ele participou de alguma capacitação técnica para realizar procedimentos veterinários? Procedimentos veterinários, não. O senhor tem conhecimento que ele realizou eutanásia em um cavalo no bairro Branca Salles há cerca de 3 semanas? Sim. Foi o senhor que ordenou a eutanásia nesse animal? Que ele de fizesse? forma alguma. O senhor sabe quem ordenou? Doutora Carolina Vilela. Ela disse em CPI não ter sido ela quem ordenou o senhor Gilson a realizar essa eutanásia. Olha, eu estava fora, eu não fui consultado em momento algum. Em conversa com o Gilson, eu fui lá na prefeitura. Pena que eu não gravei ela falando que ela falou para mim que foi ela que autorizou. Na frente do senhor Davi, estava junto do meu lado o senhor Davi, na sala dela. E
para o Gilson também, ela autorizou via telefone, e também para as 2 protetoras que estavam no local, ou uma protetora, não sei dizer quem era, que foi implorando. E segundo o Gilson, a protetora foi lá no departamento para pedir o sacrifício, informações que o Gilson me falou, e que pediu e que implorou para que fosse feito o sacrifício, que o animal estava ao solo há mais de 4 dias. Eu tenho um vídeo do animal ao solo, não é o que foi vinculado na mídia da televisão, não é aquele cavalo, não é aquele soro que estava dando. Aquele animal, pelo que eu vi, pelo que conheço, é o animal que a protetora, que eu não a conheço, cuidou e levou para casa e está restabelecido. Pelo vídeo da televisão, não é o mesmo cavalo que foi eutanasiado. De forma alguma, aquele que foi repassado é o mesmo animal. O senhor está dizendo que a matéria veiculada em televisão mostra um cavalo que hoje está de posse de protetora, que ele foi resgatado e cuidado. E o cavalo eutanasiado é outro? Outro animal, não é o mesmo. Não é aquele que estava tomando soro. O senhor sabe se algum veterinário acompanhou o seu Gilson quando ele matou o cavalo? Não. Não estranhe o termo que eu usei, porque nós sabemos que eutanásia requer determinados procedimentos legais. E o que foi feito ali, nas palavras do depoente, foi matar o animal. Inclusive sem anestesia, como ele mesmo testemunhou aqui em CPI. Quem testemunhou, desculpe? O senhor Gilson. Ele testemunhou o quê? Que ele foi até o local e matou o animal. Mas com o quê? Ele não entrou em detalhes com relação aos instrumentos usados. O que ele disse é que ele não é veterinário, que ele não aplicou anestesia e ele matou o animal. Ele não contou a CPI. Ele falou qual foi o líquido usado? O produto usado? Não me lembro se isso... T61. Isso. Então, não houve um veterinário que acompanhou o Sr. Gilson. Não. O contrato determina que tenha um veterinário que acompanhe quando um animal precisa ser eutanasiado? O contrato fala em disposição de veterinário 24 horas. Disposição. Quer dizer, o animal, ele poderia ser... Geralmente, como o que eu peço para o Gilson que faça quando tem um caso de animal ao solo, caído, machucado, nós temos um convênio com a faculdade para que levar para a faculdade. E tirar o animal do local, nós temos um caminhão com rampa de embarque em qualquer lugar e com um guincho, uma plataforma para que conduza o animal até dentro do caminhão para que seja tratado e ser avaliado. Em hipótese alguma, eu peço, nesse caso do animal, que seja feito em solo, que leve sem uma avaliação. Mas o contrato pede para... contrato com a prefeitura pede para que seja removido o animal, ou tem alguma outra coisa, ou é uma orientação sua? Ele não é claro, não é um resgate de atendimento de emergência. Eu tenho um SAMU em Campinas, o SAMU é nosso, o SAMU VET é da minha empresa, na qual tem um veterinário que anda dentro da ambulância 24 horas dentro da ambulância de resgate. E aí prevê em contrato e tudo mais, e isso prevê em contrato. No contrato aqui... O contrato com a prefeitura aqui, no caso, então, seria somente para a remoção do animal, não tem nada... não tem um serviço, um SAMU de atendimento emergencial. Quer dizer, você pode deslocar? Podemos deslocar, se for o caso. Mas em momento, quero deixar bem frisado, que em momento algum, neste caso específico, foi solicitado nem pelo Gilson, a nossa veterinária, e nem pela coordenadoria, e nem pelo seu Davi. Caso o Gilson solicitasse, a veterinária poderia, aí sim, ir até o local para fazer a eutanásia do animal, se fosse necessário. Era um local, não sei se vocês viram o vídeo, de difícil acesso de retirar o animal. Não chegava o caminhão, não chegou o corpo de bombeiro, não chegou nada disso. E o animal, pelo que me falaram, estava em sofrimento há 4 dias. Se vocês virem o vídeo, o animal que estava sendo tratado há vários dias, tentando se restabelecer há vários dias. Agora, se era caso de eutanásia ou não, eu não fui em loco e não autorizei o sacrifício ao meu funcionário. Então, o que é importante deixar claro é que o contrato determina que, em caso de necessidade constatada, segundo determinação legal de eutanásia, um veterinário esteja presente ou orientando esse procedimento. O que não foi feito. O senhor falou em convênio, é Faculdade de Ribeirão Preto, o convênio?
Acho que é Moura Lacerda, fica lá no... Moura Lacerda. Vocês têm um convênio, a Clínica Ricardo tem um convênio com o Moura Lacerda. Os custos de internação, de cólica, já atendi lá, quer dizer, já teve cavalo que nós pegamos em via pública, ao chegar na propriedade ele deu cólica, foi para a faculdade e fez a cirurgia e tinha uma sacolinha do supermercado do bairro no intestino do cavalo. Isso está provado em laudos e eu posso disponibilizar a hora que vocês quiserem. O senhor tem conhecimento, o senhor tinha conhecimento dessa declaração que o senhor Gilson deu aqui, que ele matou o animal, que ele eutanasiou o animal? Eu falo matou porque o procedimento foi ilegal. O senhor tinha conhecimento disso? Eu tinha, que ele não usou o procedimento que era o anestésico e o T61 junto, porque o T61 é o líquido de eleição para o sacrifício do animal sem dor e sem sofrimento, é muito instantâneo, entendeu? Quer dizer, é um produto alemão, é um produto importado e é o mais eletivo para o ato do sacrifício do equino por ser muito rápido e não sofre o animal. O senhor tem notícia de outras vezes que ele tenha feito esse procedimento em desacordo com a lei? Não. Tem um copo para eu tomar essa água? Ah, pois não. Senhor Ricardo, quem é o responsável na sua empresa para autorizar o seu Gilson a fazer eutanásia desacompanhado de um médico veterinário? Quem é o responsável? O responsável técnico da empresa sou eu. Então, teoricamente, a autorização, se partir, será minha. E nesse caso, o senhor afirma que não partiu? Não partiu. E não teve contato, e eu desafio alguém a falar que falou comigo, autorizando que eu mandei sacrificar. Vereador Paulo Modas. E o vereador Paulo Modas, boa tarde. Em depoimento, a Carolina Vilela disse que era designado equipes de Ribeirão Preto para fazer cidades da região. Isso acontece mesmo? Não é uma equipe exclusiva para Ribeirão Preto. Eu tenho efetivos e atendo outras cidades também. Mas gostaria também de que fosse feita a pergunta a ela quando eu deixei de atender um chamado de Ribeirão Preto. Porque ela falou que às vezes faltava atendimento em Ribeirão Preto porque era designado funcionários que era para Ribeirão Preto para fazer outras cidades. Não. Eu desafio ela a provar que faltou um atendimento. Aqui está o laudo que eu mando todo mês. É só pegar todos os laudos, o número de chamada, o número de animais resgatados, o número de animais que foram resgatados, que tem mês a mês uma história de 5 anos de trabalho. Aí vai ver o tanto que foi chamado, não encontrado, qual foi o fruto. Está em relatórios que não tem como eu mudar, falar que eu atendi ou não. É muito vago eu falar agora, não, eu atendi, eu não atendi. Tem relatórios de mais de 5 anos de trabalho aí. Quer dizer, então é só puxar e pedir os relatórios que eu mandei todos os meses há mais de 5 anos, lá prova com o número de microchip, lá prova com o número de ocorrências, o que foi alocado no mês, o que foi alocado no outro, fotografias e tudo, e tem no site. Se vocês entrarem no site da clínica, você tem a história de Ribeirão Preto. Foi a questão da demora do atendimento desse animal que estava lá para ser atendido, que é o animal que é o caso da CPI, e demorou acho que uma semana para ser atendido. Não, isso estava faltando equipe. Não, nunca passou de hora. Falar que é uma semana, isso é mentiroso. Eu desafio quem falar que passou de uma semana para atender um cavalo aqui. No meu caso foi. Uma semana? Para quê? Então, só um minuto, nós vamos passar a palavra. O que o vereador Paulo Modas está dizendo é que, até eu pediria que o senhor esclarecesse esse fato. Eu perguntei à Carolina se o contrato prevê um prazo do momento da ligação para o atendimento. Acho que é 1 hora. Se não me engano. 1 hora. Ela não soube precisar esse prazo. Até 1 hora. Então, do momento em que a coordenadoria entra em contato com a Clínica Ricardo, vocês têm 1 hora para fazer o socorro. Correto. Isso via solto, quer dizer, quando é um acidente, sempre foi mais rápido, bem mais rápido, entendeu? Agora, eu desconheço o chamado de 4 dias de não atender, eu desconheço. Se isso ocorreu, eu quero que me dê provas de que isso ocorreu,
porque não é o certo. O Gilson falou alguma coisa sobre isso? Não, o senhor Gilson prestou esclarecimento com relação. Não, o senhor Gilson prestou esclarecimento com relação à atitude que ele tomou. Importante deixar claro para a população que acompanha os nossos trabalhos com relação a essa questão de prazo. A Carolina disse não saber se havia prazo, o proprietário da clínica está dizendo que é 1 hora. Os protetores afirmaram que o 0800 da clínica não atende, não atende por celular. Isso. Fizemos a ligação pelo telefone fixo e o telefonema foi atendido. Reconhecemos aqui, identificamos aqui mais uma falha por parte da prefeitura, que deveria exigir da clínica contratada uma ligação de qualquer tipo de meio. Quer dizer, foi por celular, foi por telefone fixo. No momento que existe um animal, por exemplo, atropelado numa estrada, ela não pode entrar em contato por celular, quer dizer, vai ter que sair correndo até um telefone fixo. A prefeitura erra em aditar um contrato feito pela administração anterior sem identificar essas falhas, e ocorreu isso aqui. Quer dizer, as protetoras tentavam ligar no 0800, não atendia. O munícipe sabe o calvário que é tentar falar na coordenadoria de bem-estar animal, mesmo em horário de expediente normal. Se for final de semana e horário noturno, então, nós já identificamos aqui que se um animal for atropelado, sofrer algum maus tratos às 18 horas de hoje, a coordenadoria só vai atender o telefonema às 8 horas da manhã do dia seguinte. Não é aceitável esse tipo de situação, não haver um plantão. E pelo jeito a clínica também não, mas a clínica não é contratada para isso. Não está no contrato que ela deva receber ligação de qualquer telefone. Isso deveria estar lá, então, para deixar claro por que houve esse desencontro, e o proprietário está aqui desafiando a coordenadoria de bem-estar animal a dizer que comunicou a clínica com 4 dias de antecedência e não recebeu socorro. É um contrato entre um particular terceirizado e a prefeitura. Quem tem a obrigação de comunicar oficialmente e deve ter meios para fazer isso é a própria coordenadoria. Pois não, senhor Ricardo. Eu só queria deixar claro que no contrato também reza que o 0800 e um telefone de plantão, na qual o direto do Gilson 24 horas. O contrato reza um celular? Um telefone para os plantões. Eu gostaria de estar com ele aqui, mas eu recordo que tinha o 0800 em horário comercial, porque atendemos maus tratos, denúncias e tal, no 0800 em horário comercial. Fora isso, cada cidade tem um plantão telefônico. A Ribeirão Preto tem uma central telefônica, Campinas tem outra, Sorocaba tem outra, Montemor tem outra. Cada cidade tem uma central, um plantonista, para que não caia num tronco telefônico depois das 18 horas. Cada cidade eu tenho um plantonista, como eu tenho o telefone daqui, que é o 016, acho que 9992 e o final 6666, que é o do Gilson há mais de 7 anos e na qual já foi divulgado pela prefeitura. Nós fizemos mais de 4.000 cartilhas de conscientização. Isso eu fiz e doei para a prefeitura com a doutora Maria Luísa, quando era gestora na saúde, uma cartilha de conscientização e quais eram os caminhos para quem teve o seu animal capturado e quem quer solicitar o serviço. Isso foi feito uma cartilha educativa, onde foi distribuída a todo mundo que mexe com os animais. É uma cartilha onde consta as leis do município, como cuidar dos seus animais, como liberar, as leis que o prendiam e os telefones 0800 e o telefone fora de horário. Há mais de 7 anos é o mesmo telefone. Então, há uma acusação por parte da prefeitura dizendo que o senhor demorou para atender. E o senhor desafia então a prefeitura. Nós vamos fazer um ofício 1 hora, que esclareça 2 horas, isso. Pode ser. Agora, 4 dias, impossível, duvido que me prove. O fato é que o animal ficou agonizando por 5 dias, sem que tivesse o socorro adequado, ainda que tivesse que ser eutanasiado, né? Esse ponto, ao que nos parece, no momento que foi feito, não havia discussão. Mas o fato é que essa burocracia da prefeitura impede um contato mais rápido com o munícipe que quer demandar um serviço, e não é só na causa animal, é um caos generalizado.
E a prefeitura então acusa a clínica de não ter chamado, de não ter atendido ao chamado no prazo. É de desconfiar pelo simples fato de que a coordenadoria não sabia que existe um prazo determinado em contrato para que o contratado prestasse o serviço. Seria cômico, não fosse trágico. O quanto pessoas desqualificadas estão no comando de posições importantes da nossa cidade. E isso aqui é uma constatação, né? Isso aqui é uma constatação que essa CPI já pode fazer. Conforme determina, senhor Ricardo, a resolução número 1000, de 11 de maio de 2012, no seu artigo 5º, é obrigatória a participação do médico veterinário na supervisão e ou execução da eutanásia animal em todas as circunstâncias que se faça necessária. Pergunto, desconsiderando a relação com o autor, o senhor, enquanto médico veterinário, reconhece como lícito o procedimento de eutanásia realizado pelo senhor Gilson no cavalo do Branca Salles há 3 semanas? Isto é, o Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo me procurou sobre essa questão, na qual eu o questionei e questiono a comissão parlamentar sob supervisão, certo? Ou sob visão? Vamos reler a lei para facilitar a compreensão. A resolução número 1000, de 11 de maio de 2012, em seu artigo 5º, diz que é obrigatória a participação de médico veterinário na supervisão e ou execução da eutanásia animal. Então, se o veterinário está presente, por que ele não o faz e permitiria um funcionário fazer? Fica essa pergunta que eu fiz para o CRMV. Supervisão ou subvisão? Supervisão. O médico veterinário supervisionando quem não é veterinário a fazer o procedimento. No certo. caso, o senhor reconhece que a forma como o senhor Gilson relatou, o senhor reconhece como lícita o procedimento? Lícito? O ato do sacrifício do animal, quer dizer, em momento algum está se questionando se o animal era de fato a ser sacrificado ou não. Ninguém está questionando se o animal estava sofrendo há 4 dias ao solo, certo? Estava sofrendo. Alguém tem dúvida disso? Não. Eu não estou defendendo aqui o senhor Gilson. Correto. Fica a pergunta também a todo mundo: qual veterinário no Brasil ou no mundo faz todos os procedimentos num aras, não o sacrifício? Eu estou falando, quer dizer, eu fui veterinário durante 20 anos somente de cavalos, trabalhando em propriedades particulares. E a classe veterinária, quer dizer, aquele animal que estava no vídeo, era um veterinário que estava dando soro? Ele pegou Gilson, o alto... eu entendo as suas ponderações, mas pontualmente a minha questão é: o senhor entende como lícito o ato praticado pelo senhor Gilson? É isso que eu estou já debatendo ao CRMV, já fui intimado ao CRMV para estar prestando esse esclarecimento, onde o órgão de classe vai dizer se é sobre a orientação, que é a supervisão, ou subvisão, olhando o ato. Quer dizer, se é permitido, olha, pode sacrificar porque ele já tem a técnica, ele sabe se fazer porque o animal estava em solo, ou se é o ato de estar junto. Isso é um questionamento, meu advogado perante o CRMV também está entrando, para se discutir isso. Já foi feito um laudo de vistoria na propriedade pelo CRMV, e já fui chamado ao CRMV para prestar esclarecimento sobre esta ação, tá certo? Quer dizer, pelo ato do animal em sofrimento naquele caso. O ato esporádico aberto não é digno de uma pessoa que não saiba antes de uma avaliação veterinária. Mas da mesma forma, nós poderíamos entender da seguinte forma: o animal teria que ter sido retirado do local. Impossível. Aquela condição é impossível. Estava impossível pelo local, mas o que diz o contrato é que a clínica deveria retirar o animal. E já que não pode retirar o animal para que seja feito todo o trabalho do veterinário, que o veterinário fosse até o local. Aí sim poderíamos saber se realmente existia a necessidade de fazer a eutanásia ou não do animal. Não o Gilson está ali
ele, com os conhecimentos de motorista que ele tem, já que ele foi contratado para estar fazendo o serviço. Eu acredito que, já que não pôde se retirar o animal para que ele pudesse ser avaliado num outro local, que pudesse, então, o veterinário ir até o local. Aí sim estaria sendo feita a supervisão, ou pelo menos, igual como você disse, que o veterinário, até a distância, estando orientando o Gilson, mas era necessário primeiro que a gente soubesse se é necessário que seja feita a eutanásia no animal ou não. Tudo bem, já faziam 4 dias que o animal estava lá, todo mundo já sabia que ele estava sofrendo, que ele estava doente, mas a gente pode pensar num outro caso, por exemplo, o animal está 1 dia ali, a gente não sabe o que é necessário fazer, simplesmente porque a gente não consegue tirar o animal do local, a gente vai fazer eutanásia. Aí vai fazer eutanásia, vai estar o Gilson ou qualquer outra pessoa no local. Ele liga para a veterinária, olha, agora você faz assim, faz assado, faz de outro jeito, coloca uma câmera lá filmando. Então a gente tem que pensar que existem várias maneiras da gente ver isso. Nesse caso, talvez o melhor para o animal realmente era o que foi acontecido, mas em outros casos a gente tem que pensar que não é simplesmente com a supervisão, à distância, que vai saber se o animal precisa fazer a eutanásia ou não. Contemplado. O senhor conversou com a senhora Carolina Vilela sobre a eutanásia desse cavalo do Branca Salles? Como é que é a relação do senhor com a coordenadoria? Era boa até esse dia, que eu fiquei muito assustado ao chegar lá e ela me, desculpe a expressão, já veio com os 2 pés no meu peito, de que não estaria cumprindo o contrato, falando coisas que não era o foco da questão. O que eu já deixei claro aqui, que era a redução de um funcionário no caminhão e do exame. Quer dizer, e aí eu falei, o que é isso? Eu falei, ano que vem vai ter uma nova licitação, nós vamos tirar a sua empresa. Eu falei, olha, não é bem assim. Quer dizer, você tem que pôr cláusulas do meu descumprimento, e até hoje você não fez nada. Você assina o meu relatório há 17 meses, você assina o meu relatório e fala que está tudo bem. E você autoriza sacrificar um cavalo. Quem mandou sacrificar o cavalo? Ela falou, fui eu. Então você segura o seu pepino. Eu falei para ela. Nós só esperamos que a Secretaria de Negócios Jurídicos, bem como a Administração Municipal, a Secretaria de Administração, estejam atentas a essa contenda entre a terceirizada e a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, para que eventuais brigas jurídicas entre ambos não venham a recair sobre o bolso do contribuinte de Ribeirão Preto. Que a coordenadoria vem mostrando despreparo para lidar com a questão, e para nós já é evidente, mas que essa ação assodada com a contratada, haja vista que jamais foi advertida por escrito por descumprimentos contratuais, não venham a dar razão para a contratada processar a Prefeitura de Ribeirão Preto e ainda levar prejuízo ao bolso do contribuinte. A pergunta da senhora é pontualmente sobre esse caso ou poderia esperar o final dos questionamentos? Não, da senhora que está ali. Pode esperar? Obrigado. O contrato com a Prefeitura, então, prevê recolhimento de animais mortos? Não. Não prevê. O contrato não prevê? Não. Então quem recolheu o animal que estava lá? O senhor sabe quem recolheu? Não faço ideia. O senhor não faz ideia. Na mesma reunião com o seu Toninho, no começo da administração, o animal que eu chego ao local está em óbito já. Eu aviso o senhor Davi e falo, olha, está em óbito, vira as costas e vou embora. Não pertence ao meu contrato a retirada de animais em óbito. Entendo. Aí o seu Toninho pediu, que estava passando um momento de crise, que era para mim retirar o animal. Chamamos a empresa onde faz a incineração de animais, que poderia estar sendo encaminhado esse animal, porque o problema não é a retira. Meu caminhão tem o guincho para retirá-lo, mas o problema é aonde enterrá-lo dentro das normas. Foi pedido até que se comprasse um plástico branco para envolver o animal, para levar até o aterro esse animal, onde seria feito o transbordo para outra cidade.
E assim eu fiz. Isso tudo nesse caso? Neste caso. Não, neste não. Neste eu não tenho nada a ver com isso. Ok. Em outros casos? Em outros casos, por favor, tira o animal. A pedido da Carolina Vilela, a pedido do seu Davi, a pedido do seu Toninho. Eu era o chefe de gabinete do seu Toninho, né? Eu lembro do seu Toninho. Sim. E aí, tudo bem. Quando eu chegar, eu tiro. Só que eu tenho isso relatado em relatórios que vocês podem pegar e ver. Virou um serviço da prefeitura. Aquele cavalo que estava no fundo da residência que morreu, me ligava para tirar o cavalo. Falei, gente, não dá. Vou parar com isso. Chega de fazer favor. E parei de tirar o cavalo. Falei, não vou tirar mais cavalo em Óbito, que não consta em meu contrato. Estou tentando ajudar vocês. Já reduzi o meu contrato. Volto ao que estava pelo menos no meu contrato. Não vou fazer isso. E parei de fazer. Fiz por 2, 3 meses. Falei, chega. Que virou um serviço. Ligava lá, meu cavalo morreu. O boi morreu. Estava lá em putrefação já há 4, 5 dias. Eu ia lá e tirava o cavalo de favor. Então, segundo o depoimento do senhor Ricardo, e segundo também os nossos estudos comprovam, a prefeitura está em contenda para tentar fazer valer uma licitação que não considera uma lei estadual que determina a incineração. A prefeitura vem tratando de maneira inadequada também essa questão, expondo a população a riscos de saúde, como no caso desse animal que está enterrado muito próximo a uma nascente, em cima dela inclusive, colocando a população em risco de contaminação, razão pela qual comparecemos à delegacia na tarde de ontem para lavrar um boletim de ocorrência e pedir um laudo à CETESB para que analise a questão da possibilidade de contaminação dessa nascente. Mas o que já está constatada a ilegalidade é o fato da prefeitura ter um animal morto e não incinerar. E o depoimento do senhor Ricardo expõe uma situação vexamitosa para uma prefeitura do porte de Ribeirão Preto, que pede favor para um contratado quando deveria ter procedimentos legais que prezasse pela saúde da população, pela integridade, pela saúde da população. Para onde o senhor leva os animais doentes, então, já que os mortos não é o senhor que recolhe? Os doentes em caso de cirurgia para o hospital, em caso de tratamento para o pátio de apreensão. Para o pátio? Para o local onde eles ficam alojados. No contrato está previsto o custo de alimentação desses animais recolhidos? Não. E como que é? Dentro de um global geral. Não tem por animal por cabeça. Se eu resgatar 50, eu vou ter que arcar sobre 50. Se eu resgatar 10, eu vou receber sobre 10. É o mesmo custo, é fixo. Mas o senhor recebe um custo para manter a alimentação dos animais? É um contrato fechado. É um contrato fechado. Se eu capturar... o contrato é fechado. O senhor tem o valor global. E o senhor é responsável. Isso. E o senhor, hoje, nessa propriedade, o senhor tem quantos animais sob a sua responsabilidade capturados aqui em Ribeirão Preto? De Ribeirão Preto, hoje eu tenho, no relatório eu tenho 4 animais. 4 animais. Está aqui no relatório. Esse relatório o senhor vai deixar com a CPI? Se possível, tirar uma cópia, eu vou entregar Sim, ele amanhã na Coordenadoria do Bem-Estar Animal. O que acontece com esses animais caso eles não sejam resgatados pelos respectivos donos? Eles são vendidos? O que acontece? Doados. Para quem? Para quem tiver interesse. No site mesmo, a pessoa entra, pede a ficha, não é doado para o município de origem. Se eu resgato o animal aqui, eu não dou no município de Ribeirão Preto. Pelo fato seguinte, uma pessoa de boa fé vai e recebe um cavalo, é doado. Aí encontra no evento, passeando com o seu cavalo que recebeu de boa fé, com o dono que perdeu para a prefeitura. É muito desagradável. É cobrado alguma taxa? Nada. É doado. E tem termo de adoção de todos os animais em relatório mensal. Em depoimento à CPI na semana passada, a Carolina Vilela disse que a mesma equipe da sua clínica que atende Ribeirão Preto atende Orlândia. O senhor confirmou que tem outros municípios que o senhor atende, e uma
uma liberdade que o senhor tem, a obrigação do senhor é cumprir com o contrato. Eu tenho um contrato que prede exclusividade do veículo dentro do município e paga por isso. Aqui não paga por isso. Okay. Lá eu tenho 10, 15 minutos para atender qualquer chamado e paga por isso. Sorocaba é uma cidade dessa. Pode ir lá em Sorocaba e tomar informações da gente. Pode ir a Campinas e tomar informação da gente. O senhor gostaria de esclarecer mais algum ponto relativo a esse contrato? O senhor gostaria de frisar algum ponto? Esse contrato, por palavras da Carolina, não sei se é momento, vai ser feita uma nova licitação. Espero que isso saia antes do vencimento do término do contrato, quer dizer, para que todo mundo sabe o prazo para se fazer uma nova licitação, uma concorrência pública. É um prazo, não se faz do dia para a noite, quer dizer, um mês é muito rápido, no mínimo 3 meses para sair uma concorrência pública, pesquisa de mercado, valores e tudo mais. E se fazer um bom termo de referência para que futuras empresas não sejam cobradas de coisas que não estão em contrato ou que deixe a desejar o real contrato. Existem muitas cidades que têm bons contratos de captura devido a um termo de referência bem feito. Original para o senhor. Muito bem. Os vereadores gostariam de complementar? Tudo bem? Então, eu vou me dirigir, antes de encerrar, vou passar a palavra para a senhora. A senhora foi contemplada com as respostas? Tem? Então, por favor, eu pediria que a senhora se dirigisse aqui, usasse o microfone, se identificasse, para que constasse nos autos do nosso inquérito. A senhora pode se sentar, se preferir. Boa tarde, meu nome é Thalita Borges. Fala diretamente, por favor. Desculpa, esse sistema, isso. Meu nome é Thalita Borges, sou engenheira agrônoma e ativista da causa. Num processo, o senhor Gilson, eu gostaria de saber sobre a hierarquia dos seus funcionários, a quem eles respondem. Num processo, o senhor Gilson, ele demonstrou caridade para com o sofrimento da protetora. A protetora implorou para... Um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Para eutanasiar o animal. Eu gostaria de saber dessa hierarquia. Os seus funcionários respondem a quem? Ao CBEA, ao Centro de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, ao senhor. E eu, como civil, posso chegar para ele e falar: posso eutanasiar esse cavalo, esse boi, essa cabra, porque ele está em sofrimento, sem nenhum conhecimento técnico. A quem ele responde? O CBEA também pode autorizar eles? Ou apenas o senhor ou quem responde ao senhor? Nesse caso específico, ele responde a mim, certo? Quer dizer, quem partiu, volto a dizer, a ordem para o sacrifício não foi da empresa, foi da gestora do contrato. Que poder tem um gestor de contrato de uma empresa particular, privada, para com uma prefeitura? Ela que manda, ele, gestor, é que manda no contrato da gente. E é uma veterinária. Se partisse de uma pessoa não técnica, como teve caso com a Estefânia Dallas, conclame Estefânia Dallas, se alguma vez ela deu ordem para sacrifício de algum animal. Ela nunca deu. Ela sempre solicitou, a gente avaliava e sacrificava. Isso foi 5 anos. Então, o meu funcionário pode, que ele já falou, foi clamado o sacrifício por vocês? Não. O senhor está se dirigindo a Thalita? Não, no clamor que ela falou que foi clamado. Mas independente, então, ele tem que atender ao clamor dos civis. Eu pediria apenas que mantivesse o diálogo aqui para o entendimento do inquérito. Não entendi. Mas independente, ele tem que atender ao clamor dos civis que não tem conhecimento técnico. Não. Muitos animais em sofrimento, nós estamos acostumados como ativista da causa animal com animais de pequeno porte. Tem alguns... É bem diferente. O cavalo, quando deita, é bem complicado. Sim, alguns conhecimentos básicos nós temos. Mas a pergunta da Thalita é: alguma pessoa protetora, ativista, não tem ela poder, pode dar ordem para o seu funcionário? De forma alguma. E não vai ser atendido. Se for atendido, é de cunho pessoal dele, é errôneo. Neste caso, ele seguiu uma orientação, uma ordem da veterinária, coordenadora e supervisora do contrato. Ela é a supervisora. Se fosse outra pessoa,
ele tem a certeza que ele não iria fazer nada. Então, só a coordenadora do CBEA e ao senhor ou pessoas da empresa do senhor que pode responder, certo? E quanto aos números, ele é administrado pela empresa do senhor, os números 0800 e o telefone, pela empresa ou pela prefeitura, que a gente liga para pedir ou resgate ou para pedir a avaliação de animais vivos? A avaliação é direto lá. A gente não faz avaliação. A gente não faz atendimento de maus tratos. A gente não atende cachorro nem gato. A gente só mexe com grandes portes. Ribeirão Preto, eu não tenho nada a ver com cães e gatos. Os números divulgados é da empresa do senhor ou é da administração? Qual o número do telefone? O 0800. É meu telefone, é meu número, que é divulgado pela prefeitura. Já foi dado na mídia há mais de 6, 7 anos. Então, quando nós ligamos 0800, é alguém da empresa do senhor que liga e repassa para os funcionários e vem aqui. Então, quando nós ligamos para avisar que aconteceu algum acidente com um cavalo, por exemplo, o cavalo foi atropelado. Liga, a empresa do senhor vem, faz a triagem e o resgate se necessário. Isso. Não passa em momento algum pelo bem-estar animal. Não, se for maus tratos, não. É direto do Departamento de Bem-Estar Animal, não é com a gente. Se for atropelamento, é direto com a gente que vai fazer o resgate, cuidar dele e responsabilizar por ele, com a parte de tratamento, do resgate e tudo. Se tiver que sacrificar, mas com o veterinário. Neste caso em específico, não foi comunicada a presa em momento algum. A ordem partiu direto. Pode sacrificar que eu vou enterrar. E não foi na segunda-feira. Isso foi na sexta-feira. Certo. Era isso, Pablo. Contemplou? Mais algum questionamento? Pois não, eu pediria que a senhora se dirigisse aqui, se identificasse, apenas para ficar translúcido para a população. A CPI, pela primeira vez na história desse parlamento, está construindo um inquérito expondo os erros da administração com relação à causa animal, da maneira mais democrática possível, com presença da imprensa, com a imprensa acompanhando, com ativistas. É evidente que o trabalho sempre pode ser melhor, mas o que já constatamos em documentos oficiais nunca tinha sido feito por esse parlamento na cidade de Ribeirão Preto. Pois não, o nome da senhora? Eu vou só fazer uma observação que a gente vê que seria muito mais fácil esse 0800, esse número que as pessoas ligam, ao invés de ficar a cargo da empresa, ficar a cargo da prefeitura, porque a população, por exemplo, tem ali um cachorrinho que foi atropelado ou alguma coisa, a prefeitura poderia tomar conta disso. A prefeitura fazer a triagem no primeiro passo e aí sim encaminhar para as empresas, por exemplo, é um cavalo, precisa recolher, a prefeitura faria a triagem e repassaria. Dessa maneira ainda seria possível fazer um acompanhamento se está sendo feito o serviço ou não. Ou seja, a prefeitura não sabe quantas pessoas ligaram, quantas pessoas não ligaram, se está funcionando ou não. Ou seja, a prefeitura não tem nem como cobrar se realmente o contrato está sendo cumprido. O que a gente vê, como a Carolina falou, é que simplesmente a prefeitura abandona os animais da nossa cidade. Posso fazer claro. uma um segundo, por favor, senhor Ricardo. Um minuto, por favor. Apenas aproveitando a oportuna intervenção do vereador Jean, eu proponho que essa comissão, então, oficie a Coordenadoria de Bem-Estar Animal para que o 0800 esteja sob responsabilidade da coordenadoria. Como bem disse o vereador Jean, o munícipe e a Thalita, que é uma ativista de anos aqui nessa cidade, fez uma pergunta para entender quem é responsável quando alguém liga. Então, se ela, que é uma ativista, teve necessidade de fazer essa pergunta para a contratada, imagina você que gosta de proteger, que se preocupa com a causa animal, não tem bola de cristal para saber, é animal de grande porte? A prefeitura atende de grande porte? Não, de médio porte, de pequeno porte. Então, a prefeitura precisa chamar a responsabilidade para si, para que tenha indicadores, como disse o vereador Jean, para poder dizer se está cumprindo ou não, se está atendendo ou não. Mas é mais uma aberração da prefeitura. Na CPI do transporte constatamos que quando o munícipe, o usuário do transporte coletivo, reclama do péssimo serviço de transporte coletivo, quem atende a ligação é a empresa contratada.
à medida que a gente vai investigando, nós descobrimos situações surreais na cidade de Ribeirão Preto. Fica mais uma vez comprovado. Então eu peço se os colegas concordam. Fazer uma consideração. Pois não, Ricardo. No primeiro contrato, nós pedimos a guarda municipal, era André, não lembro se era comandante. André Luiz Tavares. Isso, uma pessoa boníssima, nos deu uma cobertura excepcional os primeiros 5 anos de contrato. Ao término do primeiro 5 anos de contrato, mudou a administração, tudo mais, o André saiu, a guarda falou, eu não vou mais com vocês. Por quê? A gente solicitava, para a gente entrar em certos bairros, a gente precisa estar acompanhado, porque não estão achando que nós estamos roubando o cavalo. Não estamos roubando o cavalo, nós estamos tirando o cavalo solto. E pediu apoio da guarda, na qual passou no... Sentei com a Transerp, junto com o começo do governo, falou, olha, eu preciso de acompanhamento. Eu preciso de alguém junto, porque se um cachorro muito mais, se você bate num cachorro, vem buscar um cachorro atropelado. O cachorro está correndo por dor, com medo, com pânico, vai embora. O cavalo é a mesma coisa. O cavalo solto, o que eu pedia para a Transerp não é para catar nenhum cavalo. É para monitorar o trânsito até chegar e tentar se capturar esse cavalo. E não tive apoio da Transerp e se largou mão. Então, a atitude do André Luiz, louvável em atender, mas não tem demérito na atitude da Mônica em não atender. O que a administração está dizendo é, quem é responsável é a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Aí constatamos em CPI que a coordenadoria foi corretamente transferida para a Secretaria de Meio Ambiente. Porém, o secretário tomou conhecimento pelo Diário Oficial. Ou seja, essa descoordenação gera esse tipo de situação na cidade. Desatendimento, suplício do animal e morte em desacordo com a lei. Eu tive uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, um senhor japonês, não me recordo o nome dele. Não me recordo. Muito qualificado, mas soube pelo Diário Oficial que a coordenadoria iria para a responsabilidade dele, quer dizer, erro da prefeitura. Tudo bem? A senhora pode então se identificar, por favor. Meu nome é Daniela Bertalo, eu sou protetora. Daniela Bersalo. Bertalo. Sim. Eu sou protetora, né? E algumas perguntas são básicas. A Carol se referiu aqui na primeira sessão que existe uma cláusula no contrato. Carol, a senhora quer dizer? Carolina Vilela, coordenadora. Isso, que existe uma cláusula no contrato que diz que o Gilson é sim apto a fazer a eutanásia caso precise. Aí ficou no ar essa pergunta. A senhora está dizendo que ela afirmou isso em CPI? Ela afirmou. Ela disse que existe sim uma cláusula no contrato, que o Gilson, no caso da ausência de um veterinário, caso aquele animal precise de eutanásia, o Gilson pode fazer. Aí foi uma pergunta que nós não fizemos. Como que o Gilson vai saber se aquele animal precisa mesmo de uma eutanásia? Entendeu? E outra, independente dele saber, ele não é apto, ele não é veterinário. Eu já passei por isso, já passei por mais ou menos umas 12 eutanásias em cavalo, tudo mediante veterinário. O senhor é veterinário, o senhor é especializado em cavalo também. Né? Então, o senhor sabe do que eu estou falando. A gente fica ali tentando, o veterinário, a primeira coisa vamos coletar exame, vamos fazer exames, aquela coisa toda. Olha, deu uma raiva, vamos comunicar ao município, tá? É uma anemia infecciosa, outra coisa, uma pergunta gera a outra. A respeito da... Mas a senhora, ele vai responder? A senhora fez uma pergunta para ele? Sobre essa cláusula que ela afirmou, que tem no contrato, que o Gilson, na ausência de um veterinário, ele é apto a fazer a eutanásia no cavalo. Eu não lembro, se vocês não têm o contrato, eu me comprometo a trazê-lo na íntegra para vocês. Eu já pediria isso, inclusive pediria que a secretaria oficiasse a clínica para que remeta a essa CPI o contrato na íntegra. Tá, joia. Já foi deliberado. Ok. Tá. A outra pergunta sobre a anemia infecciosa. O senhor sabe que aonde tem a anemia infecciosa é um caos geral, no caso de equinos, né? O entra e sai de animal na cidade vira
uma coisa de louco, né? Então, assim, R$25, essa é uma pergunta que eu vou fazer no caso, não é culpa da clínica, e sim para a prefeitura, que é ciente de que esse exame não está sendo feito, porque, tipo assim, é mais R$25, vamos economizar? Não, desculpe, mas eu não tenho que defender a prefeitura, mas como eu recebo o global, esse exame não vai ser cobrado para a prefeitura. Isso fica naquele acordo que eu tinha falado, foi uma falha. Hoje já foram feitos de todos os animais, porque foi cobrado simplesmente agora, naquela reunião que eu tive com a Carolina, que foi muito estressante. Em momento algum, ela não tem nada que me fale que ela me cobrou isso no passado e que não foi negado pela nossa empresa. Tá certo. Outra pergunta. O Gilson, ele é um motorista da empresa, então ele faz lá o resgate. O senhor falou que tem 2 pessoas junto com ele. Essas 2 pessoas são veterinárias ou são só ajudantes para o Gilson? O contrato rezavam 3 pessoas. E hoje ele tem 3 funcionários. Ele pedia 3 funcionários, só que não tinha nenhum para ficar tratando os animais durante o dia se saísse. Então, eu coloquei 2 no caminhão e 1 tratando os animais. Se precisa acima do número de animais, tipo 5, 6, muitos animais, eles vêm em 3, mas rotineiramente não andam em 3 no caminhão. E não são veterinários, a menos que seja solicitada a veterinária que vem com carro próprio. Entendi. No caso, essa veterinária, o senhor disse que é uma veterinária, uma mulher. Isso. Ela atende... Além de eu ser veterinário, sim, e ter mais veterinário no escopo da clínica. Tá. No caso, ela atende só a nossa cidade, a necessidade nossa, ou geral? Aqui precisa, porque é um pátio só. Eu tenho um pátio só de alojamento para os animais. Eu não tenho um pátio para Ribeirão Preto. Na realidade, o valor que se cobra para Ribeirão Preto otimiza o valor de toda, eu chamo de célula, para atender as outras cidades. Se cotizam para dar o eficiente para se rodar 24 horas. Porque rodar 24 horas no serviço desse, com R$24 mil, quer dizer, está aqui parado o carro 24 horas esperando ser chamado, não cobre custos de caminhão, de funcionário 24 horas, ainda mais 3 funcionários. No caso, então, o Gilson ajuda essas pessoas aos cuidados nos animais para onde são levados, né? Ajuda nos cuidados, que o senhor falou que ele é responsável pelos animais recolhidos lá na fazenda. Eu já deixei vários e vários. O Gilson tem 20 anos de profissão lidando com cavalo. A senhora deve ter percebido já que ele tem uma certa experiência, não para o sacrifício isoladamente, não tem poder para isso sozinho, mas de ministrar medicamento para animais. Quer dizer, a senhora cuida de animais. A foto mesmo que está lá, o animal caído que vocês estavam atendendo, estava dando um soro na veia, que é a mesma injeção estava dando soro. Não era um veterinário, era um técnico, era um leigo que segue o que foi prescrito. Isso o Gilson seguiu muitos e segue muito bem há mais de 20 anos. Entendi. E tem o Aras que vocês podem ligar para comprovar o tanto de como foi lá. Então o senhor afirma que no caso de um animal ali de rotineiro, olha, esse animal foi resgatado, ele está de pé, mas ele precisa ali de um soro diário, de uma medicação, o Gilson pode fazer. Sendo ministrado pelo veterinário, sim, vai fazer isso, tá, vai. Tá, não, tudo bem. Só mais, estou terminando já, para não ficar tão chato. O senhor comentou que tem um caminhão guincho da empresa, certo? No caso, vamos supor, tá, que vocês prestassem também o serviço de recolher o animal morto para nós. O senhor já deve ter colocado algum animal na sua vida de quando trabalhava com cavalos, algum animal ali de esporte, alguma coisa que quebrou, precisava colocá-lo de pé para tratamento. O senhor passou por alguma situação assim? Muitas. E como o senhor levantou ele? O cavalo ao solo? Com talhas, com guincho, com essa rede mesmo. Sei, eu sei. Fura os 4 para deixar o mesmo, para fazer tipo um tapete embaixo e manter suspenso. Tá, então vai ficar a minha última pergunta para o senhor. Por que assim não foi feito com esse cavalo? Então, a ordem que tinha e que tem o Gilson é o resgate.
e que foi interrompida pela ordem do sacrifício que não partiu de mim. Segundo o Gilson, que eu perguntei, Gilson, o que aconteceu? Eu falei, Ricardo, a protetora, ele não me falou o nome, veio implorando que o cavalo estava sofrendo há 4 dias. Estava sofrendo há 4 dias? 5 dias. 5 dias. E ele, ao chegar lá, ele não ligou para a minha veterinária e fez contato com a Carol. A senhora foi? Foi a senhora que foi com ele até o DPBEA? Não, foi a Janaína. Ela foi até o DPBEA? Foi. Pediram o quê? O atendimento ou o sacrifício? Atendimento, pediu atendimento. Socorro. E dali, foi com o Gilson lá, tá certo? Na verdade, ela foi pedir para Carolina Vilela, né? Aí a calhou do Gilson tá lá. Então, o Gilson estava indo lá para falar, o que eu vou fazer? Aí chegou lá, encontrou a Carolina, certo? Não sei se eu posso responder. Não, mas... Mas diálogo aqui na mesa para a gente concluir. Tudo aqui. bem, mas então, segundo a informação, porque então, falando com a senhora, a protetora Daniela, é isso? Janaína foi ao DPBEA pedir socorro à doutora Carolina. Ao chegar lá, viu o Gilson. E aí o Gilson me passou, olha, ela implorou o sacrifício e a Carolina não foi lá. Ela foi lá? Não. Ponto. Fui eu que neguei esse tratamento ao animal? Não. Partiu da onde a ordem? De mim ou dela? Dela. Tá certo, eu vou liberar o tempo para a Janaína, que ela tem mais algumas perguntas. Tem? Tá? Muito obrigada. Então, por favor. Queria que a senhora se identificasse. Meu nome é Janaína. Mais perto, por favor, do microfone. Pode aproximar o microfone, senão a senhora não vai conseguir falar. Isso. Aí. Meu nome é Janaína, sou protetora, né? E nesse caso, quem esteve no local durante os 5 dias fui eu, né? Um animal abandonado no Branca Salles, e tentei ajudar o animal. E o telefone 0800 a gente não consegue falar, como eu falei na outra. Desculpe, qual horário a senhora ligou? E de qual telefone? Fixo? Então, quando você vai fazer um resgate, você não tem um telefone fixo, né? A gente tem um celular que está ali naquele caso de emergência para poder estar socorrendo o animal. E nem ali eu estava numa comunidade. A senhora falou que foi chamado, foi solicitado o resgate, que ficou 4 dias para atender. A senhora falou, agora a senhora está falando que a senhora tentou e não conseguiu. Não, no 0800 não consegue, eu até brinco que é um número fantasma. E com quem a senhora falou que atendeu, que a senhora contou o prazo de 4 dias para ser atendido? Não, ninguém me atendeu. Nesse 0800, ninguém me atendeu. E todas as vezes a senhora ligou de celular? De celular. Então, mas celular, a coordenadoria, a prefeitura, todos sabem que não funciona. Tem um telefone do Gilson. Não é onde eu comentei. Como o Gilson chegou lá? Quem acionou o Gilson? A Carolina. Somente porque eu fui até o local na sexta-feira. Quanto tempo depois o Gilson chegou lá? Ele foi junto comigo na hora. Não. Quando a senhora foi acionou lá, o Gilson chegou lá. Estava lá? Não. Estava chegando lá? Já estava lá. No DPBEA? Aham. Estava a serviço da prefeitura. Ela foi solicitar lá, o Gilson estava lá, no DPBEA. Ele estava lá. Então não foi minutos, foi naquele momento ele ficou sabendo do cavalo caído. Perfeito? Porque uma outra protetora havia ligado no celular dele e aí se encontrou. Ele foi para lá. Então, eu queria que ficasse registrado que naquele momento a minha empresa ficou sabendo do cavalo que estava ao solo, naquele momento. Quantos minutos? 1 hora, 2 horas? Naquele minuto ele foi com a senhora lá? Imediatamente a gente ligou para o bombeiro e fomos até o local. Então quero deixar registrado que a falha de não atendimento que foi colocada pela doutora Carolina, de região, de outras cidades, eu estava em loco nesse caso específico. O menino estava lá. Certo? Correto, mas a Carolina acusa a Clínica Ricardo. Em qual fase? Em outro processo, pode ser? Nesse momento, ela acusa que ela apoiou a iniciativa, mas que ela esperava que, como consta em contrato a presença de um veterinário, que alguém acompanhasse o Sr. Gilson. E ninguém acompanhou. Mas ninguém a acusação dela. Ela estava lá em loco. Eu pedi ajuda para um veterinário ir até o local, porque eu sou leiga no assunto. Quem sou eu? Uma munícipe falar, não, tem que eutanasiar a senhora ali. Agora, veja o lado da empresa. Chegou aí, na coordenadoria. Naquele momento, então, os 4 dias, eu queria que deletasse que minha empresa não atendeu há 4 dias um chamado, porque ninguém... Isso está consignado em ata.
que não foi atendido, que não teve isso, porque não teve a ligação. Olha, vem ver um cavalo. 4 dias depois, onde está o cavalo? Isso não ocorreu. A senhora não conseguiu por chamar de celular. Ao chegar lá, o meu funcionário com o caminhão estava no local. Foram imediatamente no bombeiro para tentar tirar o cavalo. Não acionaram a minha empresa. E no meio do caminho, o juiz falou: a senhora pediu o sacrifício do animal que estava em sofrimento há 5 dias? Em momento algum. Tudo bem. Quem determinou o sacrifício do animal? Eu pediria que a senhora dirigisse a pergunta e ouvisse a resposta. Nós não estamos fazendo um debate, uma cariação aqui na CPI. No momento oportuno nós vamos fazer isso. Qual é a pergunta que a senhora tem a dirigir ao depoente? Tá. No caso desse animal que estava nesses 5 dias lá em sofrimento, eu queria a ajuda de um veterinário para a gente tentar retirar ele de lá, porque a gente não tinha certeza absoluta que ele estava com as patas quebradas. E eu não obtive ajuda. Então eu tentei procurar o edital, não obtive, né? Depois a secretária do Papa me passou o edital para mim ver o que é no edital, para a gente poder estar pedindo para vocês, para ver como que vai estar, como que eu vou te explicar. Fiquei um pouquinho nervosa aqui, né? Não, mas está claro que, assim, uma vez está claro, a demanda que os ativistas e os protetores fazem à coordenadoria, ela, pela sua desestrutura fartamente confessada aqui em CPI, não faz o acionamento ao terceirizado contratado. A senhora deu testemunho aqui que no momento que a senhora chegou à coordenadoria, a empresa já estava lá porque tinha sido acionada por um protetor e o responsável estava lá. Isso. A senhora gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tá. Outra pergunta é a respeito dos animais que são apreendidos, que não tem dono. Aí o senhor disse que são doados para outras cidades, né? Eu puxando pelo site do senhor, eu vi que nele tem 9 cavalos e haviam 6 cabras durante o ano agora de 2018. Agora, puxando no site, já não tem mais as cabras, né? Só tem 4 cavalos. Eu queria saber o que foi que aconteceu com as cabras e com o restante dos cavalos. E como o senhor disse também que tem o contrato de doação desses animais. Eu tenho um termo de adoção, onde a pessoa que o recebeu torna fiel depositário dele, conforme as leis de doações. Então, ele torna fiel depositário. Se ele recebeu uma cabra e vendeu essa cabra, ele vai responder na justiça. Esse animal está microchipado, esse animal ele vai responder por isso. Eu tenho um termo doado, o termo de doação eu coloco em todos os relatórios, ela tem todos, e posso providenciar cópia se você quiser, de que eu não tenho o benefício deles. Eu trabalho, como eu falei, em 18 cidades no estado de São Paulo, fazendo resgate, fazendo mutirões de castração, cuidando de zoológico, e não estou brincando de capturar cavalo, tá certo? E vivi 20 anos da minha vida do cavalo. Exclusivamente eu era só veterinário de cavalo. Sou filho de criador. Animais de grande porte. De grande porte, tá. Entendeu? Que nem nesse ano de 2018, pela sua empresa foram resgatados esses 9 cavalos. Não. No mês. Tá no site. Não, é porque é volante, bem. Não, esse mês tá, já sai. No site tá. Tem os meses, né? É que são 9. São nos meses desse ano. Aqui no caso a gente só tem o dos cavalos que foram retirados em uma mula, né? Foram 9 animais. Eu sou protetora, não tenho ajuda da prefeitura em nada. Tudo faço com a ajuda de amigos e de pessoas simpatizantes pela causa. Eu resgatei 5. A sua empresa resgatou 9. Desde janeiro até agora, o mês de agosto. Tem alguma coisa errada, Janaína? Isso. Ó, eu tô com o laudo aqui deste mês. Acho que o teu levantamento está errôneo. Tem como entrar no site da empresa, que eu vou mostrar todos? Tem como abrir um computador? Então, o que nós podemos fazer, Janaína, é apurar. Você está fazendo uma denúncia, a comparação que você faz com a sua capacidade de resgatar com a Clínica Ricardo, ela não é razão dessa CPI, porque ela não é razão da execução do contrato. É válido, é louvável a sua comparação para a prefeitura ouvir.
Tá, é que a Ela é minha louvável, preocupação, Marcos, é para onde são destinados esses animais. Se esses animais são vendidos, se esses animais vão voltar na mão de carroceiros, porque alguns dos animais que a empresa do Ricardo recolheu são animais que não estão maltratados, são animais que não são animais assim, judiados, como no caso a senhora quer documentar a CPI, então, de animais que deveriam estar na fazenda e a senhora constata que não estão? Isso. É isso. A senhora trouxe as páginas do site? Trouxe. Ó, tem dia 25/4/2018. Foi capturado um na Via Norte. A senhora poderia deixar, então, esses documentos com a CPI? Porque eu pergunto aos vereadores se nós podemos... Não está mais no site. A gente queria cópia porque já não estão mais. No site embaixo, animais resgatados ou devolvidos embaixo. Na página inicial está lá. Acho que eu gostaria que abrisse. Você vai pegar todos os cavalos. É que nós não temos acesso aqui à internet. Eu pediria que a senhora deixasse conosco e o senhor oficialmente responderá. Nós mandaremos os relatórios. Alguém, por favor, poderia fazer uma cópia? A senhora poderia... Qual mais a senhora gostaria de deixar? Então, só para mim, quando eu precisar do serviço, porque... como o senhor disse, que não vai acabar agora, né? Se caso entrar uma nova licitação, são 3 meses o longo aí para poder fazer uma nova licitação. Eu vou estar continuando resgatando, porque eu não vou deixar animal em sofrimento. Tenho, mas acho que devido ao que está acontecendo, não acredito que o Gilson vai querer me atender, né? Então, 1 minuto, por favor. Nós precisamos dirigir os trabalhos da CPI de maneira a que a senhora constate aqui. Eu pediria a ajuda da senhora junto à secretaria para que nos ajudasse no ofício que será dirigido ao senhor Ricardo, pela constatação que a sua investigação fez em apoio a essa CPI, trazendo dados do site que já estão modificados. Então, essas cópias serão dirigidas através de ofício à Clínica Ricardo para que esclareça a CPI o paradeiro desses animais. Tá, que nem no caso aí tem ainda mais 6 cabras que a gente não trouxe, mas também eu tenho... Todas as evidências. Pediria que a senhora, então, nos ajudasse a nossa secretaria a fazer Só um minuto, senhor Ricardo. A fazer a pergunta oficialmente para o senhor Ricardo. Tá bom. Pediria que a senhora permanecesse, então, por mais alguns minutos. Tá, então, se eu precisar, eu vou ter o atendimento em 1 hora, o máximo 2 horas que o senhor disse. Isso se um animal... Claro, a gente não tem atendimento, se for um resgate... Nós precisamos... Eu entendo a sua boa vontade, Janaína, mas a CPI é um inquérito no qual nós estamos questionando a execução de um contrato. Nós não estamos aqui fazendo um combinado do procedimento que está fora do contratado pela Prefeitura. Então eu pediria, por favor, que você nos ajudasse ao final a fazer as perguntas dirigidas a ele para que isso seja feito de forma oficial. A senhora gostaria de constar em ata algum questionamento a ele que não foi respondido? Não, a Dani fez todas as perguntas que eu queria fazer. E assim, é possível consignar em ata mais algum questionamento que a senhora acha importante? Não. Eu pediria apenas então que a senhora permanecesse para que nós instruíssemos da melhor maneira possível esses questionamentos para que oficialmente o senhor Ricardo respondesse à CPI. Podemos fazer assim? Podemos. Então, tá bom. Mais algum questionamento dos presentes? Nós já vamos encerrar, mas o senhor poderia então se sentar, se identificar. É alguma pergunta relativa à execução do contrato firmado pela Prefeitura? Por favor. Boa tarde, meu nome é Carlos César, né? Sou um munícipe. Só que o senhor, igual o senhor disse, né? O senhor não está a par de nada. A reunião foi feita dia 3/9, né? Gravada. Tudo que a Carolina Vilela falou não bate com o que o senhor fala. Então a CPI tá para isso, é para mudar isso daí mesmo, acabar com isso, porque tá tudo o contrário, é tudo o que foi informado aqui. A gente como município está vendo que é tudo, sabe, desconversado. Eu como cidadão só queria que o senhor visse direitinho, porque o senhor está sendo condenado. E pouco que eu vi aqui agora também, o senhor tem muitas razões. E a Carolina é uma despreparada, vai me desculpar. Então só tenho que falar sobre isso só esse detalhe só. Muito obrigado, senhor Carlos, pela contribuição. Nós já deveríamos ter deixado a sala de comissões, que é a comissão que vai analisar a pauta de votação, a constitucionalidade dos projetos que serão votados nessa noite.
Senhor Ricardo, eu agradeço a sua presença, os esclarecimentos. Como o munícipe disse, está em contradição com alguns depoimentos, mas é função desse inquérito apurar. O vereador Marmita gostaria de... Só rapidinho, no caso de licitação, quando a empresa é contratada, quantas empresas estava junto concorreu na hora? 3 empresas e 2 desclassificadas. 3 ou 13? 3. 13 empresas. Que a gente vê em caso de licitação, presidente, não é só na causa animal, não, em todas as causas. É o mais barato que é contratado? Mais barato? A lei de licitações. É o mais barato, porque eu vejo assim, as empresas, por exemplo, tem empresas, às vezes tem serviço de qualidade, não estou dizendo que a do Ricardo não seja, que podia contemplar na questão de resgate dos animais, porque quando aconteceu um caso também no Brancaçalos, outro caso também no Parque Ribeirão, que a gente precisou do resgate do animal morto e não tinha transporte. Aí teve que conversar com a Daerp arrumar um caminhão e um trator lá e enterrar. E fica muito assim, nessa questão, presidente, da licitação, que a gente tem que prestar muito cuidado, é que se contrata o mais barato e a qualidade cai lá embaixo. Só deixando aqui, quer dizer, o meu preço foi o mais alto, era o preço mais alto, e as 2 empresas foram desclassificadas com menores preços. E eu acho que o que manda numa licitação é um termo de referência bem feito do que vai ser cobrado, bem direcionado, bem na real necessidade de cada município. Cada município tem uma necessidade, cada município tem uma estrutura de apoio, cada município tem uma realidade. Não adianta querer trazer a realidade de Campinas para cá, daqui para Orlândia, daqui para Ribeirão Preto, para Campinas, ou para Sorocaba, ou para outra cidade. Cada cidade tem a estrutura de somar. Campinas atende pelo 156, que é do município. A gente atende pelo 156. Vereador Marmita, está contemplado? Não, contemplado. Obrigado. Muito obrigado a presença do senhor Ricardo, os vereadores Paulo Modas, vereador Marmita, vereador Jean, a todos os presentes, as protetoras que contribuíram com essa investigação e principalmente a você que acompanha os trabalhos pela TV Câmara dessa comissão parlamentar de inquérito que investiga a eutanásia em desacordo com a lei no município de Ribeirão Preto. Eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.